Você não vai obter vitória sem luta. É isso mesmo. Você não vai obter grandes vitórias, né? Sem travar grandes batalhas, né? Assim foi com Jesus, né? E assim também será conosco. Você não vai conseguir obter grandes vitórias sem você travar grandes batalhas, sim, para vencer, porque Jesus vai à sua frente. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso cafezinho, né? Nosso café com palavra, né? Nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, né? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Nós estamos dando seguimento de segunda a sexta, nós estamos aqui, né? Sempre compartilhando a palavra que Deus tem ministrado no nosso coração. E hoje nós estamos no livro de Mateus, capítulo 26. Né? Que Deus ele venha, através dessa palavra, ministrar ao seu coração, a sua casa, né? Venha trazer sobre a sua vida algo novo. Deus venha trazer sobre a sua vida regozijo, alegria na palavra de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é a bússola, né? Que nos orienta diante de todas as situações, todas as circunstâncias, né? Quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor, todas as situações que vêm sobre nós estão o quê? Direcionadas através da palavra de Deus para que nós venhamos vencer. Deus quer que você vença. O desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. O desejo de Deus é que você vença, que você consiga vencer para a glória do nome do Senhor, né? E sendo assim, nós damos início, né, à nossa live, convidando o Espírito Santo de Deus para ministrar essa live, para entrar, né, conosco aqui, trazendo aquilo que vai mudar, transformar seu coração, sua vida, sua mente, sua família, porque de nós mesmos nada nós temos para oferecer, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós temos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, né? Bom dia, Eliane, bom dia, Elisete, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vocês estão chegando aí na live, né? Se você puder compartilhar, porque o aplicativo não está notificando. Tem dias que não notifica, tem dias que sim, tem dias que não. Então, se você que pode, né? Você que está aqui também no Insta, puder compartilhar, fica à vontade para estar compartilhando a live e enviando, né? Para quem, se você sabe que tem alguém que precisa da palavra, precisa receber a palavra, né? Compartilha, né? E para que venha receber. No final nós estaremos aqui orando, né? Em nome de Jesus. Elisete está falando mais um dia na presença do Senhor. É isso mesmo. Pegou seu cafezinho? Eu tô aqui, ó, com meu cafezinho e com a palavra de Deus, né? Graças a Deus descansei bastante, dormi bastante. Graças a Deus, para a glória de Deus, né? Nós estamos renovados, né? Ontem uma tarde de oração maravilhosa. Deus se moveu tremendamente ontem na tarde de oração ali, né? Quem esteve presente sabe o que Deus fez naquele lugar, foi maravilhoso, né? Deus trabalhou de maneira ali extraordinária na tarde de oração. E nós estamos aqui para a glória de Deus, para dar continuidade, né, àquilo que Deus tem falado no nosso coração, né? Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 26. A epígrafe do texto é o plano para tirar a vida de Jesus. Bom dia, Josi, a paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida, moça. Como é que você tá? Tá bem? Senti sua falta ontem na tarde de oração, mas estava chovendo com força. As meninas tiveram que começar, né? Eu fiquei pelo caminho, muita chuva. Cheguei lá depois, né? Mas foi, gente, que tarde de oração que foi ontem, né? Muita chuva, graças a Deus. A gente precisa também, né? A gente precisa de chuva. Mas ontem foi tremendo. Vamos ler o texto no livro de Mateus, capítulo 26, a qual vai dizer assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, né, ele falava sobre o grande julgamento, no final dos tempos também. Jesus ele estava falando aqui como seria a volta dele. Antes, né, ele estava tendo essa conversa com os discípulos. E quando, né, quando fala assim, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ao qual ele estava ensinando algo aos discípulos. Então acontece logo isso aqui, ó. Disse a seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender a Jesus a traição e a matá-lo, né? Bom dia, Mabel, Pai, Senhor Jesus. A traição e a matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Deus me deu essa palavra, né? Eu fiquei pensando, falei, Senhor, nós temos todos os dias falado sobre coisas que as palavras, a gente está vendo que elas estão assim, interligadas, né? Mesmo que às vezes a gente não entende na hora, depois a gente vai ver depois, elas estão interligadas.
Por quê? Porque Deus está falando sobre algo, Deus está nos abrindo os nossos olhos. Eu percebo através dessa palavra aqui, pelo que Deus colocou no meu coração agora há pouco que eu abri essa palavra, Deus quer nos abrir os olhos para que nós venhamos sair do nosso comodismo de achar que nós vamos ter tranquilidade enquanto pregamos a palavra de Deus. E eu venho falando isso desde semana passada. Inclusive, quinta-feira passada eu preguei sobre isso. Essa palavra aqui, ela estremece com a gente. Por quê? Porque nós queremos ter um conforto para fazer algo que é algo, o que maior tem na história, que vai acontecer, que já aconteceu e vai cumprir na volta de Jesus, é a retirada da igreja daqui. E nós estamos falando não só de um evento, mas de algo que vai transformar toda a atmosfera do nosso planeta. Vai ser tudo abalado, vai ser tudo mudado, né? Até geograficamente vai ser transformado, porque está na palavra, né? Tem um texto que fala sobre isso, vários textos que têm concordância sobre isso. Então nós não podemos carregar algo tão poderoso na palavra, pregando a palavra, pensando que nós não vamos ter resistência, né? E nesse tempo o Senhor Jesus está nos alertando a pregar para quem quer, a falar para quem quer. Por quê? Alguns vão ouvir? Vão. Outros não vão ouvir? Não vão. Alguns vão zombar de você, vão rir de você, não vão querer de jeito nenhum aquilo que você está falando. Bom dia, Juliette, Pai Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, a mesma que nos orienta a pregar em tempo e fora de tempo, Ele não mandou a gente ficar olhando para situações e circunstâncias. Jesus nos garante que Ele vai à nossa frente diante dessas situações, todas elas. Deus te deu um direcionamento, fica nele. Te deu um posicionamento, fica nele. Nós não podemos o quê? Cochear entre dois pensamentos, porque a nossa viva esperança é que Jesus ele vem buscar a noiva de Cristo, lavada, remida no sangue de Jesus, adornada, né, para o grande dia, né? Bom dia, pessoal do Tique Tique aqui também, né? Deus, né, o Deus poderoso, aquele que nos orienta, que nos posiciona, nos chama a verdadeira fé, a verdadeira paz, a verdadeira comunhão. E vamos entrar no texto, a qual diz assim, Mateus 26, para quem chegou depois. Quando Jesus ele chegou, ele falou com os discípulos, falando sobre o final dos tempos, explicando a eles como deveria acontecer, logo nós vemos ali um plano para tirar a vida de Jesus. Satanás ele sempre vai agir dessa forma, mas na palavra é tudo previsível. Por que aconteceu dessa forma? Para que fosse manifesto o poder de Deus, para que fosse manifesto que Jesus ele veio em missão dada pelo Pai. Você também está em missão a qual o Pai confiou a você. Você não vai perecer pregando a palavra, porque Jesus é na sua vida. Você não vai perecer fazendo aquilo que Ele levantou você para fazer, porque foi assim que Ele te chamou, assim Ele tem preservado você, e assim o Senhor Jesus cuida de você. Quando nós vemos ali o plano, né, aquele que trama as ocultas, aquele que trama escondido, os pensamentos, bom dia, Ismael, Pai Senhor, os pensamentos, você não consegue ter domínio sobre nada que ninguém vai pensar de você. Ontem nós estávamos falando na tarde de oração, tem pessoas que você vai dar ouro para ela, você vai fazer o melhor e elas vão te tratar mal. Elas vão sim, né? Ontem a Mabel também falou sobre isso, não vai ter condições. Não adianta a gente querer pintar o mundo cor-de-rosa e achar que ele é assim, porque não é, né? Eu tô de rosinha hoje, gente. Não adianta você falar assim, olha, vai ser tudo alegria, vai ser tudo festa. Não, Deus vai te dar vitória dentro daquilo que Ele falou. Deus vai chamar você, vai honrar você, vai sustentar, vai prover aquilo que você precisa, né? E você não precisa temer o adversário que se levanta, porque certamente, assim como ele se levanta, Jesus já preparou o livramento. Jesus sabia do plano? Sabia. Jesus sabia que estava tramando contra ele? Sabia. Jesus sabe de tudo que pensam contra você, ele sabe de tudo que é tramado pelas suas costas, ele sabe. Porque também houve um plano contra Jesus. Houve um plano contra Jesus, né? Houve um plano contra a vida dele. Mas o que a palavra de Deus vai dizer? Jesus não parou para poder dar conversa para ninguém que estava falando ao contrário daquilo que ele estava pregando. E é assim que nós temos que fazer.
Os comentários ruins sempre vão ter. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa. Para te desestabilizar. Obrigada, Elisete. Gostou? Para te desestabilizar, para te entristecer, para você parar aquilo que você está fazendo. Ontem nós falamos sobre isso ali na tarde de oração. Teve alguma das meninas que fez esse comentário. Acredito que foi a Stephanie. O inimigo ele vai tentar entristecer você para sujar o seu coração, arabanda, aragaçou, manai, e você solte o arado, e você solte aquilo que Deus te mandou fazer, e você solte aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, canarabacébia. Ele vai balançar, fazer barulho, rebanda, aragacébia, armar planos e tentar te entristecer para você soltar aquilo que Deus te mandou fazer. E se você ouvir os barulhos que ele está fazendo, de certo você vai parar. Mas se você continuar firme no propósito a qual Deus colocou você para cumprir, né? Assim você vai vencer. Assim você vai vencer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante isso, né? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Mas se ouviram a mim, ouvirão a vós outros. A palavra de Deus está sendo pregada para todo mundo, ninguém é obrigado a acreditar nela, mas aquele que acredita, aquele que põe por obra, aquele que se entrega verdadeiramente àquilo que Deus tem para ele, ele come o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra eu não estou falando financeiro, eu estou falando de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus vivo, de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Raimundo, eu não tenho tempo para poder ficar respondendo isso que você acha que a gente é tonto. Deixa você falando e a gente vai pregando a palavra. É só para dizer. Eu não vou ficar respondendo seu comentário. Se você não crê em Deus, é só você sair da live. E a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Deus nos chamou para viver de acordo com aquilo que Ele nos colocou na palavra. A palavra de Deus, ela é bússola para nos orientar o tempo todo. A palavra de Deus, ela é o nosso direcionamento. Se tramaram contra a vida de Jesus, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós, né? Se tiveram planos para tirar a vida de Jesus, mas nós não devemos ver isso com tristeza, porque aconteceu dessa forma para que cumprisse a palavra de Deus. Deus tem um plano sobre a sua vida maior do que o plano do inimigo de tirar a sua vida. O plano de Deus sobre a sua vida, ele é maior do que o plano do adversário. Ele é maior do que a calúnia, ele é maior do que o xingamento, maior do que tudo aquilo que o adversário tem falado. O inimigo se levanta para tentar destruir e falar assim, olha, eu vou balançar esse aqui, eu vou tentar contra a vida desse aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, e Deus está falando assim, eu estou dando graça, eu estou dando saúde, eu estou dando paz por todos os lados, eu estou colocando a minha mão sobre a tua vida. Porque Jesus sabia que quem estava ali tramando era o quê? Os principais sacerdotes. Nós temos dificuldades muitas vezes em acreditar que muitas vezes o plano contra você vai vir de quem você gosta. Vai vir daquele que está junto, vai vir daquele que está perto, muitas vezes, né? Não é sempre, mas isso vai acontecer. Deus me deu essa palavra hoje, eu falei, gente, o que é isso? O plano para tirar a vida de Jesus. Ou seja, não vamos tirar a vida de Jesus no tempo da Páscoa, da festa, para que não haja tumulto. Ou seja, aquele que trama contra a sua vida, bom dia, Bia, Pai, Senhor Jesus, aquele que trama contra a sua vida, como aconteceu com Jesus, ele ainda planeja que não seja levantado tumulto, porque ele não quer ser visto. Ele não quer ser visto. Ele não quer ser visto, ele não quer, sabe por quê? Aquele que vem para condenar, mas ele sabe que a história não é aquela, ele não tem argumento. E se ele for pego nos argumentos, vai ser desmontado toda aquela teoria que ele planejou. Então há um plano sujo, oculto, tramado para tirar a vida de Jesus, mas até aquilo que parecia ruim estava nos planos de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. E até aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida, contra a minha vida, contra os seus sentimentos, tentar entristecer você, Elisete, aquilo que o inimigo tem feito de tudo para tentar entristecer, falar, olha, isso aqui não vai acontecer, não vai cumprir, não vai ser assim. Deus está usando isso para a glória do nome dele. A última palavra é dele, a última palavra é do Senhor. Se Deus é contigo, o que te falta? Nós temos que parar, muitas vezes, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, olha, a palavra de Deus vai dizer, ó,
celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia daquilo que estava sendo falado dele. Jesus sabia do plano para tirar a vida dele. Jesus está o inimigo está batalhando, irmã Elza, na sua mente. Se você der lugar, ele consegue. Essa batalha aí, irmã Elza, é na sua mente. É na sua mente. As coisas que acontecem no externo não pode ter o poder de trazer tanto peso dentro. Não estou dizendo que a gente é de ferro e a gente não vai entristecer. Mas não pode causar um barulho tão grande desse a ponto da gente pensar em tentar tirar a própria vida. Por quê? Porque senão essa batalha na mente, ela está sendo ganha. Isso não pode acontecer, entendeu? Então o seu emocional precisa estar alinhado com o Senhor. Você precisa ser curada no seu emocional para o seu espiritual fluir. Porque se você ficar vagueando no seu emocional, qualquer farra que o inimigo fizer do lado de fora, ele abala você do lado de dentro. Então isso assim não pode acontecer. Eu tô falando porque eu já pedi a morte uma vez e no outro dia quase que aconteceu. E é assim que acontece. Então, diante de Deus, né? Fala o que você precisa falar, mas traz tudo em oração. Nunca vai estar tudo pronto. Nunca vai estar tudo pronto. Se você quiser que esteja tudo perfeito, ainda aqui, antes de você estar na glória, não vai estar tudo pronto. Porque no dia que tiver tudo pronto, você vai sair da presença de Deus, porque a nossa carnalidade, ela grita. Nós somos carnais, nós somos ruins. Não vai ficar tudo pronto de uma vez. Você sempre vai ter um motivo de oração. Você sempre vai ter um motivo de oração. E quando nós olhamos para Jesus aqui, nós vemos, imagina o que Jesus sentiu. Aí você vai falar, mas é Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala, né? Se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu fiz ou até maiores. Eu não estou dizendo que você não tem que se abalar, mas imagina o que Jesus sentiu vendo quem estava tramando contra ele, eram os principais sacerdotes. Eram os principais sacerdotes. Imagina se ele vai dar lugar ao sentimento, o que ia acontecer. Né? Eu não estou aqui repreendendo a irmã, eu estou falando que o emocional nosso pode abalar todo o nosso físico e pode abalar toda a nossa vida espiritual. Um pouquinho só, foi o que nós começamos a falar, creio que foi na segunda-feira. Se a gente for um pouquinho só insensata, a sabedoria de Deus ela vai embora. Vamos orar no final da live, Célio. A palavra de Deus ela nos diz isso. Um pouquinho só. Você pode ter a sabedoria de Deus que for. Mas se um pouquinho só de insensatez vier, vai ser igual a mosca quando, né, a mosca morta no vidro de perfume do perfumador. Então é a mente alinhada com o Senhor Jesus, e eu não estou falando de robô e nem de perfeição, estou falando de santificação. Os nossos pensamentos, muitas vezes, nós oramos por isso, por aquilo, mas muitas vezes, minha irmã, nós não oramos pela nossa mente. A nossa mente precisa ser curada no Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus já sabia que a gente ia passar por coisas terríveis aqui. E o que faz você não pegar essa cartela de remédio e querer se matar? Né? Não posso nem falar essa palavra aqui. Querer, né, se livrar de si mesmo. Porque eu já fiz isso, não foi uma vez só. Eu já quis acabar com tudo pensando que ia acabar com o problema. Tem problema que continua aí até hoje. Tem coisas que vai continuar aí até hoje. Tem coisas que nós vemos no mundo que continua aí até hoje. Quando a nossa mente está firmada no Senhor Jesus, você vai falar assim, mas será que a gente não tem o direito de sofrer? É isso aí que nos deixa triste e angustiado. A gente quer colocar em nós como se nós tivéssemos, mas eu tenho direito de ser feliz. Mas eu tenho direito de passar por isso. É a minha dor. Se você supervaloriza a dor, você não recebe a força necessária. E a palavra de Deus fala o quê? Deus não ouve os aflitos porque os aflitos não têm fé. E eu demorei para entender essa palavra. Falei, gente, por que Deus não ouve os aflitos? Por que Ele não ouve os aflitos? Se é nessa hora que a gente precisa, não, ele pode até escutar, mas ele não vai atender, ele não vai ouvir, né? Ouvir é separar e dar atenção e responder. Ouvir não é só você escutar com o ouvido. A Bíblia diz que ele não ouve os aflitos. A irmã Lisete falou, tá fácil de resolver isso aí, irmã. É só tirar, tem coisa que tá na nossa mão. E o inimigo, por que o inimigo está bombardeando desse jeito? Porque ele pega que a fraqueza é nos pensamentos, que qualquer coisa vai entristecer, e ele faz uma cadeia. Eu vivia chorando por causa de uma coisa, o diabo levantava outra. E eu chorava de novo, e ele levantava outra. Até o Senhor falar, até quando você vai ficar desse jeito? E chorar, berrar, até não ter lágrima mais.
Não adiantava nada, não mudava nada. O que realmente muda é aquilo que a gente vai se posicionar. Senhor, governa meus pensamentos aqui. Deus, reina sobre os meus sentimentos. Senhor, reina sobre as minhas emoções. Deus, governa as minhas emoções, porque o inimigo está bombardeando elas para me entristecer. Agora, olha o que o inimigo queria. Ele não queria atentar contra a vida do seu filho, ele queria atentar contra a sua vida, porque você é prejuízo para ele, porque você tem pregado a palavra. Você tem pregado a palavra, você tem lutado, você tem sido soldado de linha de frente. Então você acha que ele vai vir em cima de quem? Ele vai usar quem? Ele vai usar os de perto. Ele não vai usar os de longe, não. Muitas vezes ele faz o quê? Ele usa os de perto. E Deus fala assim, olha para cima, olha para frente, olha para mim, olha para frente. Decalabandara sébia. Ele vai usar quem está perto, ele vai usar quem está do lado muitas vezes. Remandagasóbia. A gente não pode parar para poder discutir com Satanás, porque você vai ficar toda a vida e ele vai ficar tramando de novo. Ele fala, não, já que isso aqui tira as forças dela, eu vou fazer de novo. E a palavra de Deus fala que nós temos o quê? Que ir de glória em glória até que seja dia perfeito. A receita nós já temos. A receita nós já temos, mas o que impede que nós venhamos a acessar essa receita, muitas vezes é até os nossos sentimentos, os nossos questionamentos. Se Jesus fosse sentimental naquela hora, ele ia se entristecer, porque os principais sacerdotes, mas antes que o plano fosse executado, Jesus já estava falando, olha, o Filho do Homem está para ser entregue. Ele estava dizendo o quê? Não é plano que vai se cumprir sobre a minha vida, plano do maligno. É a vontade do meu Pai que vai se cumprir sobre a minha vida. Quando ele diz que o Filho do Homem está para ser entregue ali perto da Páscoa, ele não vai dizer, olha, há um plano para tirar a minha vida, orem por mim porque o inimigo está fazendo isso. Não, decalabanda sébia. Há uma palavra sobre mim, há uma palavra. Eu vou passar por isso, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus não dá ênfase para o que o diabo estava fazendo. Ele dá ênfase para a palavra que estava sobre a vida dele. E é isso que a gente erra. A gente fica só olhando para as coisas que o inimigo tem feito. Olha, mas o diabo está falando isso. Olha, o inimigo se levantou aqui. Olha as coisas boas que Deus está fazendo. E eu duvido se você não se levanta. Eu falo porque todo dia a gente precisa fazer isso. Você olha de um lado, tá caindo, você tá olhando e fala, Jesus, o que é isso aqui? Deus fala, continua. Tem situação que não não vai mudar. Ele é Menécia. Coisas que não dependem de você, não está no seu domínio, não está no seu controle. Descansa. Demanda sóbia. O coração do homem, quem muda é Deus. E se o homem quiser, se você tem empregado orações em certas áreas, creia que Deus vai responder. Mas não queira mudar aquilo que Deus não... Nem Deus está querendo mexer. E muitas vezes a gente está lá querendo fazer. Aqui Eliane está falando, mas tem gente que faz questão de não ver as coisas boas. O olho mau. Aí você só vê desgraça, só vê derrota. Aí mais o inimigo vai tramando, mais coisas ele vai lançando, mais projetos ele vai tramando. Por quê? Porque você entristeceu alguma coisa, ele traz outra. Olha para as coisas que Deus tem feito. Olha para a saúde que Deus tem te dado. Olha que hoje você está andando, você está caminhando, você está de pé. Para de olhar para as coisas que o inimigo tem tramado contra você, porque isso vai abater as suas forças. É isso que Deus quer, minha irmã. Você no joelho, você orando. Porque chegou no ponto, não sei se você lembra, eu falei com você, cuidado com o seu emocional. Cuidado com o seu emocional. O nosso coração é enganoso. Eu falo mesmo, Deus me dá uma direção. Se o Senhor falar, não vai nesse lugar, eu não vou. Não pisa nesse lugar. E toda vez que eu piso, se eu pisar, é para chorar, né? Vou passar essa live para ela, fica à vontade, minha irmã. E Jesus, ele continua, a palavra continua dizendo no versículo 3. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Eles se reuniram. Tipo, vamos acabar com ele, vamos tirar a vida dele. Na verdade, eles não queriam matar Jesus. Eles queriam matar a mensagem. Porque aquilo que você prega incomoda. Incomoda na rua, incomoda no seu bairro, incomoda o que for dentro de casa, incomoda no meio de sua família. Se você pregar o evangelho de Jesus, vai incomodar. Você não vai ser aceito.
E eu vivo preparada para isso porque nós não vamos ser aceitos por todos. Tem pessoas que por mais que você ame, não vai, não adianta. Sabe por quê? Porque é a palavra e ela se cumpre. Ela se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. E nós estamos querendo colocar como que tudo fosse de algodão. Você lembra, né, minha irmã? Então vigia muito essa área aí. Fortalece essa área aí. Essa área, se é uma área que o inimigo está atacando, fortalece ela. Fecha tudo para que ele não venha te atacar. Entendeu? Para que não traga esses pensamentos de volta. Em nome de Jesus, não vai trazer. E quando nós vemos aqui, mais diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vamos fazer de um jeito que não tenha como o povo se levantar para defender ele. O adversário, quando vier para te derrubar, ele vai te cercar de um jeito que não tenha defesa para você. Mas o que ele esquece é que você está debaixo de uma palavra. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. E até aquilo de ruim que tenha acontecido está no controle do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Você, quando entregou a sua vida para o Senhor, Ele não erra. Ele vai adiante, endireitando os caminhos tortuosos. E não importa o plano de Satanás que esteja acontecendo, não importa em que mesas o seu nome esteja rodando, não importa que tipo de pensamento neste momento esteja sendo tecido contra você. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma palavra sobre você. E sobre essa palavra está o Senhor, guardando você. Você está debaixo da palavra. Você está coberto pela palavra. A palavra de Deus, ela diz que Deus tem um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, mas há tempo de colheita. A gente não tem que ficar olhando, achando como se fosse luta e sofrimento o tempo todo. Satanás quer trazer um motivo para você, o tempo todo tá chorando. E Deus está falando, olha, não é isso que eu tenho para você neste tempo. Neste tempo que eu tenho para ti, é promessas sendo cumpridas, sendo liberadas para a tua vida, para que o meu nome seja glorificado. Se você até aqui tem caminhado, se você até aqui tem sido fiel ao Senhor, eles não queriam matar Jesus somente, eles queriam eliminar aquela mensagem que era falada, porque a mensagem que era falada confrontava o pecado que estava do lado de dentro. A palavra de Deus confronta o pecado. E se não tem acontecido isso, algo tem sido errado, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, ele confronta o pecado, ele confronta o nosso pecado, ele nos confronta a mudar. O verdadeiro evangelho nos leva a querer arrepender. A Bíblia nos fala isso. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. E quando a mensagem de Jesus, ela é pregada, quando ela está intrínseca na alma e ela é pregada, a mudança, a transformação. E eles se revoltaram, né? Vamos matar, vamos prender, vamos prender ele. Olha o que ele está falando, toda vez que você abrir a tua boca e começar a falar aquilo que Deus te mandou, toda vez que você for falar de Jesus, daquele que salva, cura e liberta, mas há um caminho, há uma cruz. A palavra de Deus diz, aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Venha. Há um caminho para você passar. Há um caminho de renúncia. Há um caminho de mudança. Há um caminho de renúncia do pecado. Há um caminho de você falar, Jesus não merece que eu faça isso. Tudo que você renuncia tem que ser por causa de Jesus, não por causa de ninguém. Aquilo que você deixa tem que ser por causa de Jesus. Foi ele que padeceu na cruz, foi ele que o sangue escorreu na cruz, foi por mim, por você, e muitas coisas que nós pensamos, fazemos, Jesus não merece que a gente cometa tais coisas, porque ele entregou a sua vida por mim e por você. Jesus muitas vezes não merece os pensamentos que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, os desejos malignos que a gente tem. Quem nunca?
Você vê uma situação que você não quer resolver, você quer colocar as suas mãos. Não, eu não vou agir dessa forma, porque o Senhor Jesus não merece que eu me ire, que eu venha responder e que eu venha perder a minha bênção. O que é bênção? É algo que eu vou receber, a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Ela guardará o vosso coração. Ela guardará a vossa mente no Senhor. Ela vai guardar essa paz. Essa paz é Jesus. Jesus não merece que você tenha esses pensamentos. Jesus não merece que você pense desse jeito. Jesus não merece que você pense essas coisas, porque ele diz assim, olha, eu chamei você como mais que vencedor. Você é jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Você é de Deus, você pertence a Deus. Então não tem o porquê. Os planos serão feitos. Os pensamentos a seu respeito serão tecidos. Você não tem o poder de tirar o seu nome de mesa, de coisas que estão falando, não tem. Você não tem controle sobre o externo, sobre a atitude de outras pessoas, mas sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida, sobre o que você pensa, você tem o controle. Você tem o controle, você pode mudar isso. A ação gera uma reação. E eu oro e falo, Jesus, eu tenho controle até sobre as minhas ações, mas as minhas reações é motivo de oração. Porque se alguém fala alguma coisa ou provoca, eu tenho que ter controle sobre as minhas reações, a forma que eu vou reagir. E por que eu estou falando? Porque esse é o meu motivo de oração. O meu motivo de oração é sempre pelas minhas reações. Por quê? Porque a gente às vezes é intempestivo, a gente fala demais, a gente quer resolver na conversa aquilo que Jesus está falando. Deixa a boca, deixa eu fazer, me deixa falar, deixa que eu vou à tua frente. Tá colocando diante de Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus mexer, deixa Deus trabalhar. Se você colocou na mão de Deus, não tira. Não tira da mão do Senhor. Como que você tira? Você põe na mão de Deus de manhã cedo e de tarde você já está lá de novo pensando as mesmas coisas, chorando por causa da mesma coisa. Se você orou, colocou na mão de Deus, descansa os teus pensamentos no Senhor. Descansa, vai dormir. Vai dormir, vai comer, vai andar, vai passear. As irmãs que estão aqui no grupo, aqui no processo de emagrecimento, vigia. Vai se divertir, vai viver. Vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Ocupa sua mente com outras coisas. Porque o inimigo quer o tempo todo. Tá vendo? Tá acontecendo isso. Ah lá, tá vendo? Tá acontecendo isso. Senhor, tá na tua mão. Ai, Deus, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quiser. Pai, tô colocando na sua mão. A honra é tua, a glória é tua. Tudo que o Senhor fizer é pra sua glória. O diabo quer que você perca tempo olhando para aquilo que ele está fazendo. Deus quer que você ganhe tempo pensando na tua salvação. Limpe-se o limpo e o sujo, suje-se mais ainda, não é a palavra? Aquele que é limpo tem prazer em limpar, e aquele que é sujo tem prazer em se sujar, diz a palavra. Nós estamos todo dia falando sobre isso aqui. E o que está acontecendo? Ontem nós falamos sobre isso na tarde de oração. A gente é muito bom em olhar o que o outro está fazendo. Ah, mas está vendo? Ah lá, está pecando. Tá, Jesus está vendo. É Jesus que vai conversar. E a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo. Daí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero saber, eu quero olhar para mim. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu viva, e eu não quero olhar para o lado de fora mais. Eu quero continuar fazendo o quê? Pregando. Tem alguém que vai ouvir? Tem alguém que não vai ouvir? Com certeza. Tinha mais um me xingando que guria mesmo no tique-tique. E é assim, isso não me incomoda. Por quê? Porque nós estamos debaixo da palavra. Até aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, que ia dar errado, que ia acabar, ele decretou planos de tirar a sua vida. O Senhor, ele encerrou isso hoje. Coloca os seus pensamentos em Deus. Se você é fiel a Deus, o que a palavra de Deus diz? Deus tem um compromisso com você. Deus se compromete com aquele que se compromete com Ele. Deus tem prazer em livrar. Deus tem prazer em te segurar nas tuas mãos. E Jesus sabia. E o ponto alto desse texto hoje é o quê? Havia um plano para tirar a vida de Jesus. Mas esse plano não estava sob nem o controle, nem o domínio do adversário. Nenhum plano que estiver sendo tramado contra a sua vida saiu dos planos de Deus. Não. Parecia que estava dando tudo errado para Jó. A escassez bateu na porta de Jó de uma maneira terrível.
Veio morte, veio tudo na porta dele. Ê, Deus! Jó não estava esperando aquilo. Jó estava fazendo o quê? Estava orando. O que Jó estava fazendo? Se consagrando, apresentando suas coisas ao Senhor. Jó estava fazendo o quê? Fugindo da aparência do mal. Mas ainda assim teve o dia triste. Ainda assim teve o dia difícil. Ainda assim veio sobre Jó aquilo que ele não estava esperando. Mas o Senhor permitiu. Por que ele permitiu? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. O dia mau chegou na casa de Jó. Mas daquele dia mau que o adversário pensou que ele ia fazer com que ele viesse a ficar no chão, para sempre se coçando com o caco de telha, Deus falou assim: olha, assim como você foi fiel no meio desta provação, eu estou te devolvendo tudo em dobro. Eu estou te devolvendo tudo em dobro daquilo que você perdeu. E se nesta prova você perdeu tanta coisa, você perdeu a sua paz, você perdeu o seu sossego, você perdeu a sua alegria, você perdeu a sua saúde, você perdeu a tua paz no meio dessa guerra a qual você travou há tanto tempo, Deus está falando: eu vi a sua fidelidade no meio desta situação e eu estou te devolvendo tudo em dobro. Porque esta prova não foi para outra coisa se não fosse para glorificar o meu nome e eu ver o que estava no seu coração. Jó ficou muito tempo naquela situação. Jó ficou muito tempo sendo bombardeado. Ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Ele estava sendo fiel. Ele estava crendo no Senhor. E ele estava caminhando com Deus da mesma forma que ele fazia quando Deus encheu os seus celeiros, quando os filhos estavam com saúde, quando não havia nada de ruim acontecendo. Jó era fiel a Deus. O dia mau chegou, o que ele fez? Continuou sendo fiel a Deus. Deus olhou o que havia dentro do coração dele. Deus sondou o que havia dentro do coração dele. E o Senhor falava: eu vou restituir em dobro aquilo que foi tirado de você no tempo desta visitação, a qual eu permiti para que o meu nome fosse glorificado. O seu tempo de prova nada mais é Deus dizendo a Satanás: olha, ele continua sendo fiel. Olha, não está tudo pronto, mas ele é fiel. Olha, está faltando isso, mas ele é fiel. Olha, não cumpriu a promessa, mas ele é fiel. Olha, Deus está esfregando na cara do adversário a tua fidelidade e o teu amor. Se você se comporta na prova com fidelidade, se os seus pensamentos não é pensamento positivo, é os pensamentos ligados nos pensamentos do Senhor. Deus, isso aqui é para a tua glória. Deus, isso que está acontecendo é para a tua glória. Se você não fica o tempo todo murmurando da sua prova, assim como Deus fez com Jó, assim Deus vai fazer na tua vida. Toda a prova, toda a situação difícil, toda a dificuldade foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Onde Jó estava? Adorando, sacrificando. Onde Jó estava? Falando com Deus. Eu nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. E o adversário fazendo tudo. E ele estava fazendo o quê? Sendo fiel. Ele falava: antes eu pensava que te conhecia, agora. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te viram. Tem situação que vai arrebatar o teu coração de tal maneira que vai parecer que aquilo não tem jeito, mas você vai ter um encontro com Deus tão grandioso no meio dessa situação, e dentro dessa situação Deus vai provar a você que Ele é fiel e nada, nenhum dos planos do Senhor a seu respeito, eles podem ser frustrados. Nada tem o poder de parar na sua vida aquilo que Deus começou, só você mesmo. Nada tem o poder de arrancar de você aquilo que Deus te deu. O adversário tirou tudo de Jó. Ele falou: eu vou arrebentar a casa, matar os filhos, vou tirar tudo.
E Deus falando, o que tem dentro dele você não tira. O amor que ele tem por mim você não tira. A fidelidade dele a mim você não tira. Porque quem é fiel, é fiel. Você não negocia. Se Deus me der, eu estou bem. Se o Senhor fizer, eu estou bem. Se Ele não fizer, eu vou embora. Não, o fiel, ele adora em qualquer tempo. E ele permanece crendo. E ele permanece crendo, coçando, as peles caindo, com um caco de telha. Tem alguém aqui assim? Não tem ninguém aqui. Por muito menos que isso a gente murmura. Ele coçando, até a mulher dele abandonou ele no momento de mais dificuldade. Abandona esse Deus e morre. Talvez Deus é a única coisa que você tem hoje, mas você tem tudo. Bateu na porta dele todo tipo de problema. Olha quantos filhos ele sepultou num dia. E você está aí murmurando porque não deu tempo de cozinhar feijão? Você está aí murmurando porque acabou isso aqui que você pode ir ali buscar e você ainda tem condições de buscar? Ele sepultou todos os filhos dele num dia só. E Deus queria ver somente o que estava no coração dele. E quando o Senhor entende o que está o que está no coração dele, faz Jó entender, porque Deus já sabia. Deus mostra para Jó, fala, olha só, tudo que você está passando é por causa da minha palavra. Mas você levantando daí, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te restituir todos os anos em que o gafanhoto tentou destruir tudo na sua vida. E em lugar da sua vergonha, você vai ter dupla honra. E onde estavam aqueles que acusavam ele? Porque tem pessoas que ficam só esperando você cair para poder sorrir. Infelizmente é assim, você vai ficar parado olhando para isso, senão você vai seguir. Deus quer ver o que tem no seu coração, Deus quer ver a sua fidelidade, Deus quer ver o seu amor por ele. E quando o seu coração queimar de amor pelo Senhor, aí você atingiu o ponto que precisava. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, às vezes você está precisando, está orando demais por algo, Deus quer que você pratique a palavra. Confessa o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, o suficiente Salvador da sua vida. O Senhor me curou de todos os tipos de depressão que eu tinha, era terrível, até depois na presença de Deus. Eu chorava muito por todo tipo de coisa. O Senhor falou, eu estou te escrevendo uma nova história. E tem coisas que ainda não se resolveram, mas não é por causa disso que eu vou olhar para Deus e culpar Ele. Ele não é culpado. Ele é o meu amigo. Ele é o meu consolador fiel. O meu guarda que se levanta todo dia em favor da minha vida. Você tem esse Deus. Você conhece esse Deus. Você só precisa descansar no Senhor. Tudo que você às vezes não entende o que está acontecendo. O Senhor está falando, olha aqui, filho. Eu estou colocando sobre você uma força sobrenatural para que você vença. Para que você entenda que o que você passa é para a minha glória. Se Deus te chamar para conversar de mais perto e falar, olha, eu vou tirar algo de você, é para a minha glória. Porque não tem nada que Ele não tire, que Ele te devolva no lugar o dobro. E ainda tem a promessa de que você colha 100 por 1 dessa semente que você planta. Nós temos que deixar de ser omissos na adoração. Entregar diante de Deus tudo aquilo que Ele merece. Não ficar oscilando. Vem a situação ruim, eu estou lá no chão. Vem a situação boa, eu me alegro. Nós somos servos de Deus, a palavra fala. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que é andar por vista? É só naquilo que está acontecendo na hora. Se está bem, está bom. Se não está, não está, não. Nós não podemos andar desse jeito. Amém? Nós vamos orar. E eu recebo de Deus essa palavra. Porque nós sabemos, meu Deus, que palavra, que presença. Eu senti a presença de Deus extraordinária aqui. Deus fala com a gente de um jeito que às vezes ele vai traçando, ele vai desenhando e ele vai nos confortando. Que presença de Deus. Que presença. Vamos orar? Deus vai visitar a sua vida, visitar a sua casa. Você vai orar por mim, eu vou orar com você. Você tem que ser o maior interessado pela sua causa. Porque se eu falar com você, que você vai chegar aqui, receber uma oração, vai mudar tudo na sua vida, se você não colocar diante de Deus os seus caminhos, andando de acordo com aquilo que Deus tem falado na palavra, não vai acontecer nada. Se você não se posicionar dentro da palavra, não vai acontecer nada. Se você não renunciar ao pecado, você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai adiantar você vir orar 10 vezes o ano inteiro, não vai acontecer nada. O que traz resposta para a sua vida é posicionamento diante da palavra. O que traz mudança na sua vida é posicionamento diante da palavra. Murmuração. Quanto mais você reclama, mais você volta atrás no processo.
Eu estou em oração pela minha vida contra isso. Quanto mais você murmura, às vezes você murmura no pensamento. Ai, Senhor, olha isso, Deus, olha isso. Eu estou orando por mim assim. Por quê? Eu gosto de confessar, para vocês não pensar que eu sou alguma coisa. Porque a diferença minha, eu já falei isso aqui, de você é que você está na sua casa e eu na minha. Nós somos iguais. Mas no meu coração eu preciso orar, mas eu preciso viver a palavra. Você pode dormir, até dormir do lado da pessoa mais ungida que tiver nesse planeta. Se você continuar desobedecendo a Deus, você não colhe. Você não vive o novo de Deus para você. A Rutilé está falando, é verdade, o posicionamento diante da palavra é a chave. Como essa palavra mexeu tudo dentro de mim. Eu também. Eu estou aqui, vocês devem estar percebendo. Eu estou impactada. E essa revelação do final da palavra agora quebrou aqui por dentro, né? E Deus faz isso. E eu não me envergonho de chegar aqui, de orar, de chorar, de orar em língua, de fazer nada. Sabe por que eu não me envergonho? Porque eu sei de onde o Senhor me arrancou. Eu vivia num buraco escuro que a cada dia parecia que eu ia me afundando mais. E Deus me tirou de lá. Tirou do reino das trevas. E me transportou para o reino do seu amor. E eu vivo isso intensamente. Eu falo que eu vivo com Deus uma história de amor verdadeiro e intenso. Porque Ele é fiel. Pode todo mundo falhar com você. Mas Ele não falha. E você está reclamando por quê? Ele é fiel. Ah, mas fulano é infiel. Comigo Deus é fiel. Ah, mas fulano é infiel. Deus é fiel. Ah, mas essa situação aqui, isso aqui é contra mim. Deus é fiel com você. Ele nunca vai abandonar. Ele nunca vai trair você. Ele nunca vai trocar você por nada. Ele é fiel a você. E é isso que tem que ter no seu coração. Porque se você ficar colocando tudo que os outros fazem no seu coração, você vai cair. Você vai se esquecer de quem é Deus na sua vida. Olha para o Senhor. Ah, mas essa situação vem para me apertar, vem para me destruir. Deus é fiel com você. Ele não falha. Ele cuida de cada passinho que você dá. E eu choro na presença porque eu não mereço essa fidelidade dele. E você também não. Mas ele escolheu te amar, ele escolheu cuidar de você, ele escolheu abraçar você. E ele escolheu. Ele falou assim, olha, eu amei tanto você que o único filho que eu tinha, eu peguei e dei ele por você. Esse é o amor de Deus. Vamos orar? Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a minha vida. Eu apresento a Ti, Senhor, a minha casa, a minha família. Eu apresento a Ti os meus filhos. Eu te peço, Deus, a Tua proteção sobre a minha vida. Assim como eu tenho orado, Senhor, eu te peço, Deus, levanta a guarda, Senhor, de patente alta, Pai, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu coloco diante de Ti, Senhor, Deus, os meus filhos que eu gerei no meu ventre, Senhor, e os filhos espirituais que o Senhor me deu, e o Senhor sabe, Deus, por que eu estou falando desta forma. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço pelo café, Deus, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha se apresentar, que nunca, Senhor, seja eu que esteja aqui, mas seja o Teu Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor alcance vida, Senhor, Pai, que querem ouvir a Tua palavra, que precisam da Tua palavra, porque se o Senhor nos levantou na pregação da Tua palavra, não foi à toa. Deus, envia, Senhor, esse café, que seja 15 segundos, que alguém passar, que o Senhor venha impactar essa vida com o poder da Tua palavra. Nós não fazemos nada, não é, Senhor, para crescer e mostrar nada para ninguém, nem ficar em evidência, mas é para que a palavra do Senhor, o Teu evangelho, ele seja ministrado e que as pessoas venham ver, Pai, que o Senhor é justo, fiel e verdadeiro. Ainda, Senhor, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem mais 7.000, Senhor, que não se corromperam. Tem, Senhor, aqueles Teus que estão no arado pregando a palavra. Os missionários que estão em campo, levando, Senhor, a preciosa semente. Sustenta eles, meu Senhor, porque nós vivemos dias difíceis, Pai. Eu estava há pouco pensando como está cumprindo a Tua palavra. Os homens andam com o coração corrompido, focado mais, Senhor Pai, na terra do que no céu. E nós temos que pedir todo dia para que não venhamos cair, Deus, dessa forma. Deus, a Tua palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não deixe os meus pés vacilarem, nos meus pés, Senhor, olharem, Senhor, Deus, para caminhos que o Senhor não quer que eu vá. Cuida, Senhor, da minha vida, da minha casa. Cuida desse café, porque ele é Teu. Assim eu coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti. Eu coloco a vida da irmã Nair diante do Senhor. Completa a Tua obra, Senhor, na vida dela. Traz, Senhor, uma transformação no coração da Tua filha dentro de onde ela necessita. Cuida do coraçãozinho dela, Senhor.
Restaura, Senhor, as forças físicas e espirituais dentro daquilo que o Senhor deseja para a tua filha. Eu te peço com todo o meu amor, Senhor, pela vida da irmã Naí, a qual o Senhor traz no meu coração, Senhor, Pai, uma paz muito grande, Pai, quando eu oro por ela, quando ela entra aqui, que o Senhor cuide da tua filhinha, Pai, eu te imploro o teu favor sobre a vida dela. Tem pessoas que o Senhor nos ensina a amar com tanta intensidade e a gente não entende, mas o Senhor conhece o coração dela, conhece o coração dos filhos, conhece, Pai. Conforta a tua filha, conforta ela nessa situação difícil, conforta, Deus. Seja o Senhor o consolador do coraçãozinho dela, Pai. Deus, eu te peço pela vida, Senhor, da Mabel, a vida da Ramile, Senhor, a vida, Pai, do esposo dela, Pai, do Toninho, da vida da Cássia, do genro dela. Coloca as tuas mãos, guarda, Senhor, honra, Senhor, essa gravidez. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida da Cássia e proteja ela de todo o laço do inimigo, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, sobre a vida da irmã Elza e família. Cuida dos pensamentos da tua filha, Senhor. Cuida, Senhor, dos pensamentos dela. Cuida da casa dela. Cuida, Senhor, dos demais irmãos que estão aqui. Toca, Senhor, na vida da Paula, Senhor. Toca na vida, Senhor, da Maria Tereza. Guarda ela em nome do Senhor Jesus. Grande obra o Senhor tem na vida da Maria Tereza. Cuida do coração da Maria Tereza, Pai. Que é um coração gigante, a qual o Senhor tem me apresentado ela. Há anos eu conheço, mas agora o Senhor tem me apresentado. Que o Senhor venha guardar, Senhor, as entradas e a saída da Maria Tereza. Pessoa que o Senhor tem me ensinado a amar com intensidade. Cuida da tua filhinha. Guarda, Pai, aqueles que passaram, que vão passar, Senhor, posteriormente nessa live. Cuida da vida do irmão Ercílio, da vida da irmã Cida, Pai. Da Tamires, do Joenes. Cuida dessa família. Guarda eles, meu Senhor. Assim eu te imploro o teu favor e eu te peço que o Senhor os sustente em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus, ele... Bom dia, Tunica, Pai, Senhor Jesus. Deus venha cuidar da sua casa, da sua família. Deus, ele te preserve no meio de tantas coisas que o inimigo tem lutado. Há um plano maior sobre a tua vida. E o que vai se cumprir é o plano de Deus, não os planos do adversário. Os planos que o adversário tinha para você, até aquele plano tramado, estava no controle de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e assim seja no nome de Jesus. Até amanhã, se assim o nosso Senhor Jesus permitir. Nós estaremos aqui às 7 da manhã. Ore pela minha vida. Ah, bom dia, minha amiga linda. Obrigada. É os seus olhos aí, Tunica, tá ungido. Deus abençoe vocês e até amanhã às 7 da manhã. Nós vamos estar aqui, né? Nós estamos transmitindo no Instagram, nós estamos transmitindo no TikTok. E se assim o Senhor Jesus permitir, nós vamos estar transmitindo também no YouTube, né, no canal do Café com Palavra, né? Você que pode dar uma passadinha lá, porque às vezes se ela não fica salva, ela fica em outros lugares. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã.